Continuando, agora nós vamos para a fase 3. Vamos ver a fase 3 aqui. Edição de aluno. Ao acionar a edição do aluno, o sistema deve apresentar a lista de alunos já cadastrados, validando a posição do vetor pelo nome. Mostrando a numeração, deve solicitar ao usuário qual aluno deseja alterar. Ao selecionar o número da linha para alteração, o sistema deve carregar a interface para ir solicitando as informações ao usuário de forma a ir permitindo a alteração. Caso o número de linha seja 0, deve-se retornar à tela do menu. Então essa aqui é uma etapa bem coisa, né? Vamos lá então, ó. Como que é isso aqui? Nós temos um procedimento aqui, ó. Capturar aluno, menu, ó, editar aluno. É esse aqui, ó, que eu criei para fazer exatamente essa parte ali. Vamos voltar aqui no Visual G. Vamos pegar aqui antes do nosso início aqui e vamos colar aqui, ó. Editar aluno. Tá aqui. Perfeitinho aqui, ó. Aí aqui embaixo eu tenho aqui o procedimento editar aluno no meu menu principal, ó. Já habilitei ele aqui na segunda fase. Esse editar aluno aqui vai permitir a gente ver os alunos cadastrados, tá? E permitir alterar algum deles. O código já está todo aqui, vamos rodar para vocês verem e depois uma explicação. Para a gente poder testar essa opção, primeiramente nós vamos cadastrar. Agora vamos fazer certo, ó. Valdécio José da Silva, 25 anos. Ó, já achou ruim, então eu vou digitar novamente aqui. Vou colocar aqui 17 anos, nota 75, 85, 95. Beleza, vamos cadastrar mais um aluno. Maria José. Aí nós vamos colocar aqui, ó. Ela tem 17 anos e aqui vem 85, 95 e 75. Beleza. Agora vamos editar o aluno, que é a opção 2, ó. Olha lá o que ele fez, olha que bacana. Ele trouxe a lista dos dois cadastros que estão lá, o Valdécio e a Maria José. Informe o ID a ser editado. Se eu informar 0, ele vai voltar no menu, ela voltou. Se eu puxar 2 de novo, ele traz a lista lá de novo. E se eu digitar 1, olha que bacana. Não, eu vou alterar o 1 mesmo, não, o 2 aqui da Maria, ó. 2. Olha lá, cadastro o aluno. Informe o nome do aluno. Na verdade, a gente pode até melhorar esse algoritmo e nós vamos fazer isso aí agora, que vocês vão entender. Informe o nome do aluno. Isso aqui, na verdade, eu estou alterando a Maria. Então, vamos ver aqui, ó. Maria José. Ela tem, na verdade, 18 anos, e não 17, que eu coloquei lá. E as notas delas são 80, 80 e 80. Olha lá, aí ele mostrou ela de novo, olha lá. Maria José passou para 18, 80, 80, 80 aqui, ó. O que é isso? Ele alterou o cadastro, né? Então, como que ele fez isso e como é que a gente vai melhorar isso? Nós vamos ver ali, ó. Saiu. Beleza. Olha aqui o menu editar aluno. Primeiro eu vou entender o seguinte, ó, que quando eu venho aqui, ó, eu chamo esse editar aluno. Aí eu carrego, vim para cá, ó. Ele tem essas variáveis aqui de ambiente, o ID, uma linha, um editar, um conta posição e um ID. A linha, essa variável linha, eu estou usando só para capturar caracteres e com a função, olha lá, as funções de formatação, olha aqui, ó, eu criei aquele layout bonitinho lá, ó. E o que ele fez aqui, ó? Ele já leu aqui para mim todos as posições do vetor que estão preenchidas. Olha aqui, ó. Está verificando se o nome é diferente de nada, nesse for aqui, ó, de 1 a 30, então ele está lendo tudo. Porém, nos 30 que ele está passando, ele só coloca na tela aqueles que têm preenchimento. E um ponto mais importante aqui, ó, que é a primeira posição, primeira coluna da tabela que ele cria aqui, é o índice do vetor, para eu saber qual que eu quero editar. Aí cá embaixo, aqui, ó, o que ele faz? Ó? Ele joga aquela mensagem, informa o ID a ser editado. E ele manda o usuário ler. Ó. Se for maior que 0,
Aí o que ele faz aqui? Ó? Se o editar for menor que a composição mais 1, ou seja, significa que ele pegou uma posição válida. Se isso é real, aí ó, o ID recebe o editar. O que é esse ID? O ID é uma variável criada para controle. E aí ele chama o mesmo capturar aluno, que é usado para cadastrar. Só que ele passa o ID como padrão. Então, essa capturar aluno aqui é uma função que eu já tratei ela lá atrás, para que ela apenas coloque o que o cara digitar aqui dentro em uma nova posição, se o ID não foi passado. Tanto que aqui no menu principal, aqui, ó, eu passo 0. Então, como eu não passei nada, ele cadastra, ele preenche uma posição nova do vetor. Se eu passar alguma, ele altera essa posição. Se eu voltar aqui, ó, lá no capturar aluno, ó, tá aqui, ó, capturar aluno. Ó, o ID tá aqui, aí ele pega as informações aqui direitinho e cá embaixo ele faz o seguinte, ele vem aqui, ó, se o ID for 0, ele usa aquela função que retorna qual posição está vazia. Se não, ele usa ela. Então, naquela outra função lá, editar aluno, quando o usuário digita 3, que é a linha 3 que ele quer alterar, ele imediatamente pega 3 aqui e os valores digitados ele substitui aqui no vetor, ó, na posição 3 dele. Agora, o que eu falei aqui é que cá no início, aqui, ó, no capturar aluno, eu coloco aqui, ó, cadastrar aluno. Cadastrar aluno. Aí aqui eu posso fazer uma tratativa. Ó. Eu posso fazer aqui, ó, para ficar mais bonito. Ó. Se ID for igual a 0, então cadastrar aluno. Agora, se não, fim de si. Se não, significa que eu estou alterando um aluno. Então, eu posso colocar isso aqui, ó. Escreval, alterando o cadastro de, 2 pontos. E coloca aqui, ó, vet é alunos, que é o nosso vetor, né? Na posição ID, do tipo, ó, com o atributo nome. Então, alterando o cadastro de. Ele vai escrever lá no início da tela isso aqui ao invés do cadastrar. Vamos testar essas mudanças? Né? Então, é basicamente isso. Vale entender aqui para nós fecharmos essa parte aqui da terceira fase, como é que essa tela funciona, né? Ó, vamos pegar ela até aqui aqui que está um espaço maior aqui para ficar mais interessante, ó, que é o imprimir aluno aqui, né? Não é imprimir aluno, não, desculpa, é o editar aluno. Ó. Então, olha aqui o que ele faz aqui, ó, limpa a tela, monta aquele cabeçalhozinho antes dos nomes, entra aqui num laço de repetição de 1 a 30, checa qual posição está em uso, né? Ela tem nome dentro dela, calcula que o número do ID ali, né? Conta a posição aqui, ó. Não, isso aqui é só, esse conta a posição aqui, eu só estou usando ele cá embaixo para validar. Só está contando quantas posições ele encontrou. Aí aqui, ó, eu vou passando usando a nossa função lá, aqui, ó, a formatar campo, formatar valor, formatar texto, formatar valor, ó, de maneira que eu vou desenhando na tela o que está dentro do vetor. E ele vai fazer isso a cada um que eu preenchi, né? Aí cá embaixo ele pergunta ao usuário, quer editar? O cara responde, aí aqui que ele valida. Ó, se ele respondeu a opção válida, aí ele chama o capturar aluno pegando o ID. Ou seja, ficou isso aqui, ó, ficou lindo aqui agora o funcionamento do nosso algoritmo. Vamos cadastrar primeiro ó, Valdécio José, 17 anos, 75, 85, 95. Aí vamos cadastrar mais uma. Maria de Lourdes. Vamos colocar aqui 17, 65, 75 e 85. Beleza. Agora, editar aluno. Ah lá, ó, trouxe os dois. Né? E agora eu vou mandar editar Maria, que é a 2. Ah lá o que ele fez lá em cima. Ó. Alteração de cadastro de Maria de Lourdes. Eu poderia ter feito até mais bonito aqui e colocado todo o cadastro na tela para que ele pudesse comparar, já que eu não consigo editar direto, eu reinformo o valor. E isso é uma limitação da linguagem aqui, porque isso aqui é uma linguagem acadêmica. Nas outras linguagens de programação, eu tenho códigos que me permitem alterar algo que já exista sem ter que matar ele, que é esse caso que a gente faz aqui. Aí eu tenho que vir aqui de novo, ó. Maria de Lourdes. Vamos falar que o nome dela tá errado, né? Agora é Maria José. Aí, só que eu sou obrigado
a repetir as outras coisas aqui, né? Idade, 18. Vamos colocar aqui 75, 85, 95. Na verdade, pessoal, eu poderia elaborar mais ainda o algoritmo a nível dele. Se eu queria alterar só o nome, eu alterasse o nome, ele ia perguntar o resto. Dá para melhorar isso mesmo com as condições do Visual G, mas não é o caso. Olha lá, Maria José agora, lá, e alinhou os itens que eu falei. Com isso, gente, a fase 3 ficou pronta. Viram que bacana? Fase 3 agora ficou pronta. Então, beleza, já vamos aqui agora encerrar e passar esse